O Anderson pediu demissão da fazenda, minha gente. Vou contar pra vocês, tá bom? O que foi que aconteceu. Vou fazer um bolo de chocolate. Gente, eu tô sumida aqui do canal, tá? Porque esses dias eu não tava me sentindo muito bem. Tava gravando vídeo na marra mesmo, sabe assim? Esses dias não tava me sentindo legal. Eu tô um pouco sumida aqui do canal, tá? Resolvi fazer hoje um bolo de chocolate, enquanto eu vou contando pra vocês. Eu uso essa xícara aqui, que é a de 300 ml. Eu gosto bastante de usar ela pra poder fazer as receitas. Vou fazer nessa vasilha aqui. Usar esse chocolate aqui, ó, 50% cacau. Vamos ver se vai dar uma xícara esse negócio aqui, né? Acho que se sobrar é pouca coisa. Gente, como vocês sabem, o Anderson, ele tá trabalhando nessa fazenda já tem 7 anos, né? Que ele tá trabalhando lá. Eu vim embora agora, né? Vai fazer 4 meses. Eu vim no mês de dezembro pra cá, né? E aí o Anderson resolveu ficar. Então, vai fazer 7 anos que ele tá lá nessa fazenda, né, minha gente? Ele nunca pegou férias, nunca pegou folga, nunca pegou, assim, tipo, um mês de férias e tudo. Nunca pegou alguns dias, assim, de folga, né? Nunca aconteceu isso, gente, assim. Só teve uma vez, né, assim, que a gente pegou 2 dias de folga. Só uma vez mesmo, gente, que eu lembro que a gente pegou 2 dias de folga. Que foi pra poder ir na casa da minha avó, mas faz muito tempo isso, sabe? E a gente ficou 2 dias lá, de folga, né? Não sei se foi bem folga, mas... Fora isso, o Anderson e eu também, que eu morava lá, a gente nunca teve, assim, uma folga de sair, assim, e tal, pra poder ficar alguns dias de folga, um final de semana, etc e tal, né, gente? E aí isso vai cansando, né, gente? E assim, por que que o Anderson nunca quis pegar férias assim também? Ele sempre vende as férias dele. O dono da fazenda nunca falou, quando chegava as férias dele, nunca falou assim também, ah, você quer que eu chame uma pessoa pra te substituir e depois você volta e tal? E também assim, porque ele acha assim, que se ele tirar um mês de férias, quando ele voltar, o serviço vai estar dobrado pra ele. Porque a pessoa não vai ter o costume de fazer tudo que ele faz e tal. Não sei, pode ser que faça, mas não sei, gente. Ele acha assim, ele pensa que se ele sair um mês de férias, se ele voltar, o serviço vai estar dobrado pra ele fazer, né? Então, ele prefere não pegar e vender as férias, né? E aí, a pessoa vai cansando, né, minha gente? Vai passando o tempo, a pessoa vai ficando esgotada, muito serviço, trabalhar de domingo a domingo, né? E tudo mais, assim. A pessoa vai se esgotando, né? E aí, agora, dessa vez, né, como já vai fazer 7 anos que ele tá lá, quando foi essa semana, o Anderson me ligou falando que iria pedir conta da fazenda, que não tava mais aguentando. Ia tentar fazer um acordo com o dono da fazenda, né? Tentar chegar num acordo com ele, pra ele não sair perdendo tanto assim, né? De estar saindo do serviço e tudo mais. E aí eu peguei e falei pra ele, você que sabe. Porque, tipo assim, gente, eu e o Anderson, graças a Deus, a gente sempre foi muito unido assim, né? E a gente sempre passa por sacrifício, a gente sempre tem que fazer sacrifício na nossa vida, várias coisas a gente tem que fazer, nós dois juntos, né? Pra poder conseguir as coisas, né, minha gente? E agora também não seria diferente, se ele pedisse conta da fazenda, né? A gente ia ficar junto do mesmo jeito e lutar, batalhar junto como sempre, né? Gente, esse bolo de chocolate aqui, ele é uma xícara de cada coisa. Eu coloquei uma xícara de farinha de trigo, vou colocar uma xícara de leite, uma xícara de chocolate, uma xícara de açúcar e meia xícara de óleo, 3 ovos. Aí então ele é bem prático pra fazer, né? Porque é uma xícara de cada coisa, né? E é bem rápido pra poder tá fazendo. E a gente conversou e ele falou que iria pedir conta, né, e tal, que tava cansado e tudo, ia tentar chegar num acordo e tudo mais. E assim ele fez, né, minha gente? O dono da fazenda chegou lá pra poder trabalhar junto com o Anderson, né? Aí o Anderson pegou e à tarde o Anderson chegou pra ele e falou. Ó, sobrou só isso aqui de chocolate, ó, bem pouquinho. O Anderson chegou pra ele e falou que não tava mais aguentando, que queria ir embora, né? Que tava cansado, é muito serviço e tudo. Mesmo que tá o meu sobrinho lá ajudando ele, né, gente? Agora, os dois assim, é muito serviço, sabe, gente? Muito serviço mesmo na fazenda. E aí ele falou, né, pra eles fazerem um acordo e tudo mais, pra ficar bom pros dois, né, gente? Nenhum sair perdendo e tudo assim. E o Anderson não sair perdendo tanto assim, né? Do que pedir conta e ter que sair do serviço, perder todos os direitos, né, gente? Então, ele pegou e falou. Eu fiquei aqui, né, só esperando pra ver, né, o que ia acontecer, como que ia ser a conversa deles e tudo mais, assim, porque eu já tava, assim, imaginando, né, que ele não ia deixar o Anderson sair, né, nem ia deixar o Anderson embora da fazenda. Aí, só que o Anderson tava decidido mesmo, gente, a sair mesmo, que não tava aguentando mais, tudo, né, que queria sair mesmo de verdade, tudo. Aí, na minha mente, gente, eu já tava imaginando que, com certeza, ele não iria deixar o Anderson embora, né, de alguma maneira e tudo, dar um aumento de salário ou alguma coisa do tipo, não sei.
Alguma coisa assim, né, gente? Aí eu fiquei esperando, né, pra ver o que iria acontecer. Ó, coloquei todos os ingredientes. Coloquei todos os ingredientes aqui, ó. 1 xícara de açúcar, 1 xícara de chocolate, 1 xícara de farinha de trigo, meia xícara de óleo, 3 ovos e só. Agora só falta o fermento. Agora eu vou misturar. E 1 xícara de leite, né? Aí agora eu vou misturar. Vou deixar a receita, como eu sempre deixo, né, no primeiro comentário fixado, caso vocês queiram fazer, que é um bolo bem facinho de fazer. E agora eu acabei de me lembrar que não tem energia elétrica. Tive ideia, mãe. Dá pra nós comer cru. Não, comer cru não, menina. Oxe, Gente, como é que eu vou assar o bolo agora sem energia elétrica? no forno. Oh, no fogão. Gente, eu vou bater aqui e aí não vou colocar o fermento, vou deixar pra colocar o fermento depois, quando a energia voltar, aí eu pego e coloco pra assar, né? Vamos ver se vai demorar pra voltar a energia, não sei. E claro, com certeza, né, gente, ele falou, não, antes, embora, pra quê, não sei o que lá, e tal, vamos conversar direito, vamos combinar. Eu antes falou assim, não, eu tô cansada, eu quero ir embora, não tô mais aguentando, é muito serviço, tem muito tempo que eu tô aqui, não pego folga, e assim, serviço de domingo a domingo, tem dias que eu paro à tarde da noite, e aí isso cansa demais e se esgota. Eu tava imaginando, né, gente, que ele ia tentar convencer o Anderson a ficar e tudo, né? Porque assim, hoje em dia vocês sabem como é que tá difícil as pessoas assim pra poder trabalhar, né? Vocês sabem como é que tá difícil, tá complicado. Ninguém quer trabalhar assim, do jeito que o Anderson trabalha ali naquela fazenda. Ninguém quer, né, gente? E aí é bem difícil de achar funcionários assim, honestos, né? Que trabalha mesmo de verdade e que queira enfrentar uma jornada de trabalho igual aquela ali que o Anderson enfrenta. Que é de domingo a domingo, né? Sem parar, tem que cuidar do gado, tem que roçar pasto, tem que triturar capim, tem que cuidar de porco, tem que fazer cerca, tem que fazer um monte de coiseira, né, gente? Muita coisa Agora são 2 pessoas, né? Mas claro que o Anderson trabalha muito mais, né, gente? Então, é uma coisa assim que vai cansando, vai esgotando a pessoa realmente, né? E aí eles conversaram lá e ele pegou e convenceu o Anderson a ficar. E assim, o Anderson, ele já tinha colocado determinado uma data, como eu falei pra vocês, né? Igual eu. Eu determinei uma data, não poder sair de lá da fazenda e vir embora aqui pra casa. Eu falei que viria embora no mês de dezembro, dia 10 de dezembro. E no dia 10 de dezembro, que eu tinha falado que eu ia vir embora, eu vim na data certinha que eu defini pra eu poder vir embora pra casa, né, gente? Então, assim, o Anderson, ele definiu uma data que é mais pro final do ano também. Mais pra setembro, outubro, pra ele poder vir embora, pedir conta, fazer um acordo e tudo mais, avisar pro dono da fazenda com antecedência, né, pra ele poder vir embora pra cá. E aí tá decidido isso, por enquanto, né, gente, que ele vai vir embora no mês de setembro, outubro, pra cá, pra casa, né. Então, assim, eu não sei, sabe assim, porque eu sou uma pessoa que eu sou decidida, né, gente. Quando eu decido uma coisa, claro que tudo debaixo da direção de Deus, né? E aí, algumas vezes eu também já desisti, claro, né, gente, assim, quando eu falei que vinha pra cá, mas a casa não estava pronta ainda, tinha várias outras coisas assim também que me impedia de vir e tudo. E quando eu peço a direção de Deus, se ele disser vai, eu vou. Se ele falar que não, eu não vou. Então, quando eu desisti, foi porque Deus falou no meu coração que não era a hora certa ainda, né? E aí, da outra vez, que foi agora, né, que eu falei que vinha no mês de dezembro, eu coloquei nas mãos de Deus e pedi a direção dele e tudo mais. Gente, que a resposta de Deus veio pra mim em forma de incômodo, como vocês viram. E não é a primeira vez que Deus me incomoda pra eu poder sair de um lugar. Toda vez que eu peço a direção dele, que eu entrego nas mãos dele, né, pra ele me direcionar e me mostrar o que eu devo fazer, né, como eu devo agir, se é a hora certa de fazer tal coisa, assim, não é a primeira vez que Deus age na minha vida e me dando resposta em forma de incômodo. Porque quando eu trabalhava na reciclagem também, gente, era um serviço bom e tudo assim. Eu gostava, por mais que trabalhava no meio do lixo ali e tudo, separando reciclagem e tudo mais, todo mês eu tinha meu dinheirinho e tudo. O trabalho era muito pesado, sabe? Tinha que pegar bags pesadíssimos de lixo, de coisas, jogar em cima de uma bancada, de uma mesa e fazer muito esforço mesmo, muito esforço eu fazia, sabe? E aí eu chegava no fim do dia muito cansada. Mas era muito gratificante o trabalho, porque chegava no final do mês, eu tinha o meu dinheiro, né, e tudo mais, né, gente, assim. E aí eu comecei a não me sentir mais bem no serviço, sabe, gente, assim, quando eu tava trabalhando lá. Não tava me sentindo bem.
já tava afetando a minha saúde, sabe? A gente respirava muito, muito aquele lixo ali e tudo. E um dia um caminhão de saco de veneno chegou lá na reciclagem, né? E aí, na hora que jogaram o bag no chão, a gente usava EPI, usava máscara, luva, bota e tudo mais, mas não usava óculos. E aí aquele veneno veio todinho no meu olho. Sabe assim, quando aquele vaporzão de veneno veio todinho no meu olho. Gente, meu olho inchou todinho assim. Meu olho inchou tudo assim, sabe? E aí, desse dia pra cá, depois desse dia, gente, eu comecei a ficar muito cansada. Suava, assim, uma coisa absurda no serviço, sabe? E eu sentia, parecia que o veneno tava saindo no meu suor, sabe? Toda vez, parecia que minha pele tinha sugado o veneno, sabe? E aí tive que ir pro hospital. Nesse dia tive que ir pro hospital pra poder ver, né, o que tinha acontecido e tal, porque meu rosto inchou todinho assim, gente. Meu rosto inchou, meu olho ficou quase fechado, sabe? De tão inchado que ficou nesse dia. E aí começou a prejudicar minha saúde, só que aí, então, eu comecei a entregar nas mãos de Deus, né, aquele trabalho ali, se eu deveria ficar mais ou se eu deveria sair, né? E aí eu comecei a ficar muito incomodada também no trabalho, né, gente? Coisas aconteciam, né? Muitas coisas aconteciam quando eu ia trabalhar. Eu ia de bicicleta, minha bicicleta quebrava toda vez minha bicicleta quebrava. Eu comecei a mancar da perna, do nada, porque eu pegava muito peso, comecei a mancar da perna. Eu dava febre, do nada ficava com febre, muita febre durante o trabalho. E aí, muitas coisas aconteciam, sabe, gente, assim. E aí, aquilo ali, eu já não tava mais se sentindo bem. Então, aquela foi a resposta de Deus em forma de incômodo pra mim também. E aí, eu peguei e saí, né, gente? Decidi sair, porque eu já tinha a direção de Deus, então eu saí de lá. E nunca mais eu voltei, né, gente, pra trabalhar lá. E dessa outra vez também, não foi diferente. Eu entregava nas mãos de Deus se eu deveria vir embora e tudo mais. Eu não tinha resposta nenhuma, não sentia nada e tudo, continuava lá na fazenda e tudo mais. Mas dessa vez, gente, aconteceu tanta coisa que, sabe assim, que eu sentia realmente que era, assim, tipo a fazenda já me expulsando de lá. Porque o tanto de coisa que acontecia, né, como vocês viram, chuveiro quebrava, faltava água direto, as coisas tudo quebrando, a casa molhando todinha, minhas coisas quebrando tudo, dificuldade, falta de energia, quase todo dia faltava energia, quase todo dia faltava energia. E aí eu tinha que sair pra longe pra poder postar os vídeos, às vezes o celular ficava descarregado, eu tinha que vir aqui pra casa pra poder carregar, pra poder gravar e tudo mais, aquela coisa. E aí o auge da situação, a gota d'água no copo, né, que já tava cheio, foi aquele dia que eu chorei, né, naquele vídeo como que eu postei aqui, que vocês viram. Tem até aí esse vídeo aqui no canal, né? E assim, que eu chorei muito, porque eu tava muito cansada, muito esgotada, que foi quando eu precisei ficar mais de uma semana pegando água daquela barragem, gente. Aquela barragem lá, daquela água parada, que já ficava ali muito tempo parada, né? Aquela água. E aí eu tive que ficar pegando, gente, vários e vários dias água daquela barragem para poder fazer as coisas, né? E assim, aquilo ali foi me enchendo, assim, sabe, assim, tanto que eu transbordei em lágrimas, né, como vocês viram. E aí eu tava me sentindo como se eu fosse um animal esquecido, né, gente, naquele dia, porque, tipo assim, porque assim, a gente tem que ser tratado como ser humano, né, gente, a pessoa tem que ter empatia, né, pelo próximo, e ver a situação que a gente tá vivendo, a pessoa tem que ter no mínimo empatia e pensar assim, não, tá desse jeito, tá difícil, tem criança que estuda, vai pra escola, ela tem as coisas dela pra fazer, se ela vai cozinhar pro marido dela e tudo, pras crianças aqui dentro de casa, nessa fazenda, vou providenciar alguma coisa, vou ajeitar e tudo, mas não, gente, é como se a gente tivesse jogado pras cobras. Então aquilo ali pra mim foi o auge, né? Então eu tava sendo expulsa da fazenda realmente ali, com várias situações, e é a resposta de Deus pra mim. Então, sob a direção de Deus, eu sou uma pessoa decidida. Eu falo, vou na data, eu vou. Se Deus falar, não vai, eu não vou. Entendeu, gente? Então, foi isso que aconteceu pra eu poder vir pra cá. E aí, eu tô aqui e o Anderson tá lá, né, gente? Ainda. E ele definiu essa data, né, pra poder vir embora. Vamos ver, né, se ele vai vir mesmo. Eu dou o maior apoio pra ele, eu apoio ele, eu ajudo ele, né, gente? Eu falo pra ele que se ele quiser vir, ele pode vir, que a gente se vira sozinho. Nós dois
damos conta, né? Porque a gente sempre se virou, nós dois juntos. Mas ele, às vezes, ele fica, assim, com medo, receoso, né, gente? Porque diversas vezes a gente também já passou por situações, né, de muitas crises. E a gente ter passado muita dificuldade. E talvez ele fica com medo. E também tem as coisas dele que ele quer organizar. Eu tô ajudando ele, né, gente? Agora mesmo a gente quer fazer esse muro aqui pra ter mais privacidade e pra ele poder trabalhar aqui também. E a gente quer fazer um galinheiro, criar as galinhas. Então, assim, a gente vai fazer as coisas devagarzinho, né, gente? Então, tem algumas coisas que ele quer fazer e tudo mais antes de vir embora. E tem que ajeitar, né, direitinho. Então, por isso que ele não quer vir assim tão precipitadamente. Mas dessa vez ele tinha decidido mesmo pra poder vir. Porque ele realmente está extremamente cansado, né, gente? E aí o dono da fazenda falou pra ele, não, vamos combinar assim. Já que você tá se sentindo tão cansado e tudo, e como tem o seu sobrinho que tá trabalhando aqui, aí vamos fazer assim, você vem pra cidade de 15 dias, tá? A cada 15 dias você vai na sexta e volta no domingo à tarde. Pra poder você pegar folga de 15 em 15 dias. E aí, conversou, e o Anderson, não, eu tô decidindo ir embora e tal. E aí ele foi, conversou e convenceu o Anderson a ficar. E com essas folgas aí agora, né, gente, a cada 15 dias. O que era já pra tá acontecendo desde o primeiro dia que o Anderson entrou lá na fazenda, né, desde o primeiro dia que a gente foi pra lá. Então agora vai ficar assim, né, por enquanto. O Anderson vem num final de semana, na sexta, e volta no domingo. E no outro final de semana meu sobrinho vem, né, e folga. Aí, assim, revezando, entendeu? Cada um vem no final de semana, a cada 15 dias. Eu, sinceramente, gente, eu acho que já era direito do Anderson, né, claro, dele folgar desse jeito ou de outro jeito aí. Porque é direito, né, da pessoa ter folga, assim, descansar, porque ninguém é um robô pra estar trabalhando 24 horas por dia, ninguém aguenta, né, ninguém é de ferro. Então, eu não sei, né? Eu já tava pensando assim que ele iria aumentar o salário do Anderson, né? Pra o Anderson poder ficar. Mas nem as férias do Anderson ele pagou ainda, né? Que a gente tava planejando pegar esse dinheiro aí das férias do Anderson, que já venceu. Já venceu no mês de setembro, se não me engano. Mês de setembro venceu. Do ano passado, né, gente? E aí, o Anderson tá aguardando receber esse dinheiro dessas férias aí, pra gente poder dar continuidade na obra aqui, né, comprar materiais e tudo mais, pra dar uma ajuda também, né, gente, pra mim, pra poder comprar os materiais de construção. E estamos aguardando em nada, né, gente. Vamos ver, né, agora se ele vai passar as férias pro Anderson ou se não vai, porque, sinceramente, eu nem espero por esse dinheiro, né, gente, assim, porque toda vez é uma desculpa. Mas é isso. Olha só como é que ficou a massa, ó, bem bonita. Pena que não tem energia elétrica. Eu vou fazer assim, vou deixar aqui, né, e vou esperar a energia voltar e depois eu coloco o fermento. Não vou colocar o fermento agora, vou deixar um pouco aqui, assim, ó. Acho que pode, né, a gente deixar a massa assim um pouco, aí esperar a energia voltar pra poder assar no forno. Então, depois eu coloco o fermento aí. Isso aí foi isso, né, minha gente? Foi isso que aconteceu. Ele realmente pediu demissão, pediu conta da fazenda pra poder vir embora mesmo. Pediu, conversou com o homem e tudo mais. Mas ele foi convencido a ficar, né, dessa maneira aí. Com as folgas agora, né, minha gente? Que já era direito dele, né, obviamente. Então, vamos ver, né, meu povo? Eu tô aqui em casa, né, graças a Deus. E eu também pensei assim, que quando eu viesse embora pra casa, o Anderson também já iria criar coragem de vir embora também. Mas o que aconteceu é que ele decidiu ficar até o mês de setembro, né? Setembro, outubro, não sei, pra poder terminar essas coisas aí que tem que fazer e tudo mais, né, minha gente? Ele já tem planos do que ele vai trabalhar, assim, e tudo. O Anderson é uma pessoa que trabalha muito, gente, ele não fica parado, entendeu? Então, com isso daí eu não me preocupo, porque trabalho pra pessoa que realmente quer trabalhar, não falta, gente, entendeu? Então agora a gente só tem que ter um pouco de paciência, né? E esperar até o mês de setembro. E Deus vai dar providência, né, minha gente? Pra gente poder conseguir fazer esse galinheiro, conseguir fazer esse muro aqui, cercar o terreno de tela, pra poder criar nossas galinhas e tudo mais. E fazer as coisas que a gente quer fazer aqui, né? E trabalhar no que o Anderson quer trabalhar. E eu também vou ajudar ele, né? Aqui também. E, gente, é isso. Tô entregando tudo nas mãos de Deus, como sempre faço, né? E aguardando. E vai dar tudo certo, né, minha gente? Mas eu já esperava isso, né? Eu já esperava isso dele ser convencido a ficar. Mesmo ele tendo pedido demissão. Ele foi convencido a ficar, mas
é assim mesmo, né, gente? Quando eu pedi demissão lá do meu serviço que eu tava, eu não, já tava sendo incomodada e tudo, já tinha a resposta de Deus. E aí eu peguei e falei, não vou ficar não. Tentaram me convencer e tudo, falaram, fica mais um pouco, ver se talvez você não tá se precipitando. Não, gente, falei, não, eu quero sair, eu quero ir embora e tudo, pedi conta. Perdi meus direitos, né, gente, obviamente, assim, né, porque eu pedi conta, né, e aí recebi pouca coisa, pouquíssima coisa, né, eu tinha quase um ano lá, e aí recebi pouca coisa. Mas, né, gente, é melhor a gente viver em paz, né, melhor ter paz, sabe, gente, assim, na vida, é melhor. Então, quando eu tomo a decisão, debaixo da orientação de Deus, eu sou decidida, entendeu? Eu vou mesmo, eu sou decidida, minha gente, entendeu? E é isso. Aí eu tô aqui, graças a Deus, na minha casinha, né, cuidando das minhas coisinhas. Várias vezes também a dona da fazenda pediu pra eu poder limpar a casa lá. Eu não fui mais, gente, não fui, sabe? Porque, como vocês sabem, é sempre assim, a casa é muito grande, vocês sabem, né, pra poder limpar. É muito difícil, por um valor de R$100, 120, R$100, 120. É muito pouco, né, pra uma pessoa sozinha limpar aquela casa. E aí, eu não quis ir mais. Muitas vezes, sabe, gente, eu fui limpar aquela casa chorando. Muitas vezes, muitas e muitas vezes. Eu ia pra lá, eu ia bem cedo mesmo. Toda vez eu levantava 5 horas da manhã, ajeitava as coisas, preparava um café, fazia um lanche, alguma coisa, colocava as crianças no ônibus e elas iam pra escola e eu ia bem cedo mesmo, toda vez. Só uma vez que eu não fui muito cedo, porque eu tava extremamente cansada, né? Mas as outras vezes tudo eu ia cedinho mesmo pra poder terminar. Eu queria terminar logo o mais rápido possível, sabe? Eu queria terminar logo assim o mais rápido possível pra poder sair logo e ir embora. E eu voltava toda quebrada, gente. Mas muitas vezes eu já limpei aquela casa ali chorando mesmo. Teve até um dia que eu tava tão nervosa, sabe assim, que eu tava tão nervosa. Tem esse vídeo aqui no canal, sabe, gente, que eu fui faxinar a casa e eu tava chorando nesse vídeo. Tava chorando muito, sabe assim. E aí eu quebrei um vidro de sabonete líquido. Era de vidro. Eu quebrei. De tão nervosa que eu tava. Sabe assim? Eu tava tremendo, tava nervosa, tava chorando. E aí eu quebrei esse vidro de sabonete líquido. Gente, minha consciência ficou tão pesada, sabe? Eu fiquei tão triste por eu ter quebrado aquele vidro de sabonete. Porque eu nunca tinha quebrado nada de ninguém, sabe? E aí eu quebrei. Eu chorei tanto por isso também. Aí depois eu falei pra ela, falei, ó, se você quiser descontar. Aí eu falei pra ela assim, falei, ó, se você quiser descontar, pode descontar. Eu quebrei um vidro de sabonete aí. Aí ela, não, imagina e tal, e tudo. Aí deixou, não descontou nada e tudo mais, né, gente? Mas eu fiquei muito triste por eu ter quebrado esse vidro de sabonete. Mas diversas vezes eu fui pra lá, chorando, limpar a casa, né, gente? E outras situações também, sabe, gente, que eu já passei, assim, que eu não gosto de falar, sabe? Você vê que eu nem entro tanto em detalhes, assim, né? De detalhes. Tanto que vocês não sabem nada, assim. Vocês não sabem o nome dos donos das fazendas. Vocês não sabem, assim, como eles são, assim, né? Só uma vez vocês viram uma foto, né, do casamento, assim, que eles apareceram. Mas eu não entrava muito em detalhes. Eu preservava a privacidade, né? E tudo mais, assim, de todo mundo. Mas as situações que eu vivia, gente, como eu gravava a minha rotina, o meu dia a dia, eu mostrava, né, gente? E eu não ia maquiar o que eu tava passando, né, gente? Porque eu tava vivendo aquilo ali naquele momento, né, gente? Então foram muitas situações, né, que eu já vivi ali e que isso foi me cansando, me esgotando. Eu gosto muito daquele lugar. Eu amo aquele lugar. Gosto demais da conta. Eu sou muito grata a Deus, sabe? Por Deus ter preparado aquele lugar pra gente. E foi muito bom o tempo que eu morei ali, o período que eu vivi ali. Foi muito bom, foi maravilhoso. Foram momentos de luta, de tristeza, de angústia, de muita luta mesmo. Mas também foram momentos de alegria, sabe? Os animais, sabe assim, que eu cuidei ali, que eu cuidava e tudo assim. Aquele lugar, a paz daquele lugar e tudo assim, ao mesmo tempo tinha paz e ao mesmo tempo eu já tinha situações que me fazia realmente assim ficar no meu máximo, né? Assim, de tantas coisas que a gente vivia ali. Então não é o lugar, sabe? O lugar é maravilhoso. São as situações, né, que a gente vive, as coisas que a gente passa, né? Assim, que vai cansando a gente como ser humano carnal, né? E a gente
vai se esgotando, né? Não vai aguentando e tudo. Então Deus preparou um lugar pra mim aqui, essa casinha aqui, que eu tô aqui com as minhas filhas. E aguardando o Anderson vir, né, gente, pra cá, pra gente poder cuidar das nossas coisas, trabalhar juntos e tudo mais. E vai dar tudo certo, né, minha gente? Mas é isso, né? É a vida do cidadão brasileiro em trabalhador rural. Aí, agora, menina, esse bolo, não sei o que eu vou fazer. Sem energia elétrica. Esperar a energia voltar pra poder assar, né? Esse bolo aqui. É isso. Engraçado, tô escutando o barulho de som pra lá. Não sei se é carro de som, alguma coisa assim. Mas tô escutando barulho de som pra ali. Mas aqui os vizinhos acho que também não tem energia. E vamos aguardar, né, minha gente, voltar. Então é isso. Então é isso, minha gente. Esse foi o vídeo, tá bom? Então é isso, minha gente. Esse foi o vídeo, tá bom? Então é isso, minha gente. Esse foi o vídeo. Aí eu tô sumida aqui, como eu falei pra vocês no início, é porque... Então é isso, minha gente. Esse foi o vídeo aí, como eu falei pra vocês no início, é porque realmente eu... Essa menina... Para! Então é isso, minha gente. Esse foi o vídeo, tá bom? E assim, como eu falei no início, eu tô um pouco sumida aqui porque eu não tava me sentindo muito bem esses dias, né? Mas eu vou gravando algumas coisas assim devagar e tudo. Eu tô até amarela, como vocês estão vendo. Mas é assim, né, gente? A vida. Então, vou encerrar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Depois eu mostro o resultado do bolo de chocolate, como é que ficou. Depois que a energia voltar aí, eu colocar no forno pra assar, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.